de sermos igreja. Agora vai ser gravado. Eu posso falar bobeira agora, hein? Então, toda a eclesiologia que nós vivemos hoje, ela é a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Mas eu proponho que a gente possa fazer uma pequena viagem para a gente entender como a gente chegou até essa eclesiologia que a gente tem hoje, né? Essa eclesiologia conciliar. Porque eu sempre digo que não tem como a gente falar de vocação sem falar da igreja, e também não tem como a gente falar da igreja sem a gente falar de vocação. Existe até um axioma, né, que diz lá no catecismo que fora da igreja não há salvação, né? Eu sempre brinco que fora da igreja não há vocação, né? Então, o lugar da vocação é dentro da igreja, da comunidade, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela minha, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver. Eu acho que não vai dar certo. Não apareceu, né? Ainda. Ainda não, Padre Guilherme. Vamos ver aqui. Continuar a tela. Apareceu? Sim, não? Sim. Oh, sumiu de Tá novo. aparecendo, professor. Agora apareceu. Tá aparecendo. Ah, tá bom, então. Então, eu vou convidar vocês a fazer, então, uma pequena viagem para aquilo que a gente tem da eclesiologia nos 3 primeiros milênios da Igreja. Então, o primeiro milênio, para a gente entender um pouco, eu sempre divido o primeiro milênio em 3 P's, que é o P de pão, da palavra e do Papa, né? Então, a igreja no primeiro milênio ela era composta dessas 3 dimensões. Então, o primeiro P, o pão, que remete à Eucaristia, né? A Eucaristia no primeiro milênio era aquilo que dava a característica principal da igreja, né? Alguém se sentia católico nesse primeiro milênio porque ele podia participar da Eucaristia, né? Então isso é muito bonito, né? Tem até algumas correntes que falam que os cristãos eram antropófagos, né? Então eles comiam gente, né? Porque a Eucaristia é uma pessoa, né? É o próprio Cristo, né? Então nessa época, também, por conta da Eucaristia, por conta desta comunidade que se reunia para celebrar, a gente tem vários martírios, né, como, por exemplo, do nosso conhecido São Tarcísio. E também, nessa época, do primeiro milênio, a gente tem vários elementos que vão surgindo na igreja. E aí a gente já vai percebendo a questão vocacional, né? Alguns elementos místicos, alguns carismas que vão surgindo, as ordens, né? Que são ligadas ao monarquismo, que vão surgindo, os mosteiros. Então, tudo isso traz essa tônica do primeiro milênio ao redor da Eucaristia. E a palavra, o segundo P, né, o anúncio. Então, se a gente for pensar de uma maneira lógica, a palavra sempre vai preceder a Eucaristia. Então, desde o princípio, os cristãos, eles celebravam a palavra e a Eucaristia, né, a partilha do pão.
né? Então, essa maneira de anunciar, ela configura a catolicidade, o ser católico no primeiro milênio, né? O sentido assim de ir e anunciar a todos, né? Todos participam é, de, desta partilha do mesmo pão. Então, o discipulado, né, aqui no primeiro milênio, ele é constituído pelo anúncio, né? Era a palavra que despertava a fé. E esse despertar da fé, então, ele passa por um rito de adesão, que é o batismo, né? Então, a palavra anunciada, pregada, a todos os povos para a conversão, né? Então, aí aqui a gente já vai ganhando um degrau a mais, né? A gente vai colocando na pregação alguns elementos de catequese, o início de uma doutrina, né? Então, aqui alguns dogmas vão sendo clareados, né? A palavra, né? Ela foi causa, assim, nesse período, de muita polêmica, né? Entre aqueles que anunciavam a palavra, né? Foi tema de confronto, de heresias. Então, assim a igreja vai se estabelecendo, né? Vai se definindo, também por meio para resolver os conflitos, a igreja vai se definindo por meio dos concílios. E depois, um último elemento desse primeiro milênio é a questão do papado, do Papa, né? O terceiro P, né? Ele é um elemento que configura, então, a eclesiologia desse primeiro milênio, né? Um governo forte, um ponto de referência visível, mas que também tem gerência junto com o governo local, né? O poder espiritual e o poder Maior. temporal. Oi? Então, aqui a gente vê então que o papado é aquele ponto de referência que organiza as comunidades, mesmo de longe, ele que dá legitimidade aos sacerdotes. Então, na dimensão política, social, o Papa era aquela pessoa, o papado era a instituição que organizava então o mundo inteiro, né? Então, por isso que o papado foi motivo de intriga, discussão, perseguição, né? Então, a figura do Papa, nesse período, ela precisa ser recordada como um elemento forte aqui desse primeiro milênio. Então, o primeiro milênio, Eucaristia, pão, o anúncio, a palavra e também o papado. Três elementos importantes para a gente entender essa eclesiologia. E aqui a gente vai percebendo já uma primeira organização da questão vocacional, com o surgimento de algumas ordens para a igreja, né? O surgimento de carismas, então, aqui nesse primeiro período. Depois, no segundo milênio, né, a gente tem uma reação, então, daquilo que é a igreja no final do primeiro milênio, né? Uma igreja muito próxima das questões estatais, uma igreja que tem os seus dogmas bem definidos, e tal, a gente tem aqui a reforma protestante, né? Que no fundo, é uma fragmentação, né? Lutero, ele nega as leis da igreja, ele faz um protesto contra algumas normas. Então, esse processo de ruptura surge, né, o que a gente chama de juízes protestantes, que aludem para que o Estado tem o direito de organizar a sociedade, mas o que acontecia é que era a igreja, né, que era o Estado que organizava essa sociedade. Então, a reforma protestante, ela vem dizendo, não é missão da igreja organizar o Estado, né? A igreja precisa cuidar somente da realidade espiritual, não da realidade temporal. Então, esse movimento, ele despertou na igreja uma reação, algo muito, assim, apologético, né? E com São Belarmino, a gente tem aí mais incisivamente essa atitude apologética de dizer que a igreja
ela tem sim o direito de ser uma sociedade, de se organizar, de ter a sua autoridade. Então, como reação à reforma protestante, né, aqui a gente tem o que a gente chama do direito público eclesiástico, né, a igreja como uma sociedade perfeita, né? E aqui, então, a gente tem uma eclesiologia, né, que parte de um embate social, né, e uma igreja que se preocupa, então, com a sua defesa, né? É importante a gente entender isso, porque daqui vai gerar aquela frase que a gente sempre fala assim, né? Quando a gente fala de vocação, vocação não é somente ser padre, não é somente ser freira. É daqui que se origina isso, né? Porque essa atitude de defesa da igreja perante os protestantes, perante o Estado, ela faz com que a igreja se afirme, né? E a questão vocacional, ela volta o seu olhar para a hierarquia, para aqueles que são consagrados, principalmente os que são ordenados. Então, a igreja, ela é uma sociedade perfeita nesse período, né? Ela tem um povo, que são os batizados, ela tem um governo, que é o Papa, ela tem um objetivo, que é o bem interior e o bem moral, e ela tem os seus meios, que é a realização da pregação da palavra e dos sacramentos. Então, a igreja ela constitui essa sociedade perfeita, né? Então, se alguém perguntasse nesse segundo milênio, né, o que era a igreja, a gente vai ouvir, a gente vai ler que a igreja é uma sociedade perfeita. E aí o povo foi entendendo que a igreja era o Papa, os bispos e os padres. E também, lá no fundo, os leigos, né? Então, a gente percebe um pouco daquilo, da nossa dificuldade de hoje, que parte de resquícios dessa maneira de entender a igreja. Depois, no final do século XIX, a gente tem a busca por superar essa definição de defesa apologética, né? Então, na Alemanha, surge pela primeira vez o entendimento da igreja que foi comparada com o Verbo encarnado, né? É o encarnacionismo, né? Então, dando assim um rosto para a igreja, né? Então, a gente tem aqui desabrochando já no final do século XIX uma nova compreensão da igreja. Então, dois autores eu coloquei que são importantes, que é o Johann von Drey e o Johann Mohrler. Então, eles começam a construir, então, essa eclesiologia que parte não de uma perspectiva de defesa apologética, mas que parte de uma perspectiva bíblica, fundamentada não mais a partir da sociedade, mas também a partir do povo de Deus. Aí a gente já vai escutando alguns termos que são mais comuns para nós, chegando já próximo aí do Concílio Vaticano II. Então, a gente já está aqui mais ou menos no final do segundo milênio e o início do terceiro milênio, a gente tem o Concílio Vaticano II, que foi um momento para a Igreja, um momento de crise, mas foi um momento de crescimento, né? Então, essa eclesiologia não é que o concílio resolveu tudo, né? Não. Ela vai se solidificando, e até hoje o magistério, os papas, vêm colocando para a igreja a necessidade de entender melhor o Concílio Vaticano II, né? Então, a gente não tem mais, quando a gente fala de igreja, a gente não tem mais aquele pensamento anterior de uma sociedade perfeita, né? Com uma linguagem muito jurídica, né? A gente tem a igreja que parte de um mistério. Então, isso é importante a gente entender. A igreja que tem um rosto, e esse rosto é o próprio Cristo Jesus. Então, posterior ao Concílio Vaticano II,
o Papa Paulo VI, então ele aprova o sínodo da Igreja de Roma, né? E aí, nesse sínodo, vai se propor algumas tarefas, né? Por exemplo, uma delas que foi a reforma do Código do Direito Canônico, mas também foi um primeiro exemplo de como empregar dentro da igreja particular, né? A noção que o Vaticano II deu, né? Então, a igreja, ela não é apenas uma sociedade terrena, mas ela passa a ser no mistério, ela passa a colocar o seu olhar no mistério. Tem uma música bonita do Padre Zezinho que fala assim: feita de dois riscos é a minha cruz, né? A igreja, né, que é mistério, mas a igreja que também vive na terra, que caminha, que peregrina. A gente precisa entender isso. Então, um documento, né, para que a gente possa entender bem a eclesiologia do Concílio Vaticano II, é a Lumen Gentium, né? Então, a gente tem uma nova maneira de compreender a igreja a partir, então, de uma terminologia bíblico-teológica, né? Então, a gente tem ali a identidade da igreja. Se você quer saber o que é a igreja, né? Qual é a identidade da igreja? Você precisa ler a Lumen Gentium, tá? Se você quer saber sobre a eclesiologia da vocação, então a primeira coisa que a gente vai precisar de entender é aquilo que nos traz o Concílio Vaticano II, e a primeira fonte é justamente a Constituição Lumen Gentium. Então, nessa nova eclesiologia que a gente está vendo, há uma reviravolta na maneira de compreender a igreja. No centro, né, está o mistério, né? Então, a partir do mistério se gira todos os elementos jurídicos, os elementos litúrgicos, os elementos espirituais e tudo aquilo que compõe a igreja. Então, mas todos eles partem do mistério, que é Jesus Cristo, que está no centro, tá? E existe, então, essa comunhão entre a igreja e Jesus Cristo, né? O mistério de Cristo, que é Deus e homem, que dá sentido a todos os outros elementos, sejam eles quais forem. Uma expressão muito importante para a gente entender a eclesiologia vocacional, das vocações, é o termo comúnio, né? O termo comunhão, né? Comunidade, comunhão, ele é fundamental para a gente entender aquilo que a igreja nos propõe na nossa vocação, né? Então, são conceitos fundamentais que vão explicar a igreja como comunhão com Cristo, né? Então, inicia-se com a Lumen Gentium, que faz uma analogia entre o Verbo encarnado, Jesus Cristo, com a igreja. Então, a gente vai pensar assim: o que é um sacramento? Um sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, né? Então, se a gente for o primeiro elemento para a gente entender a igreja é justamente isso, né? A igreja é o sacramento de Cristo. Por quê? Ela é um sinal visível, né? Ela está aqui na Terra e ela testemunha algo que é invisível, né? Que é Jesus Cristo, né? O próprio Verbo encarnado. Então, a igreja como sacramento, sacramento de Cristo, né? Proto-sacramento. Então, eu gostaria também que vocês entendessem, a partir da Lumen Gentium, 3 elementos que são fundamentais para a gente entender a eclesiologia das vocações, que é o elemento comunhão, que eu acabei de falar, o elemento povo de Deus e o elemento corpo místico. 3 expressões muito caras para a eclesiologia que a gente vive hoje, para a eclesiologia do concílio: comunhão, povo de Deus e corpo místico, né? E isso se dá, então, por 3 expressões de comunhão que ocorrem dentro da igreja: a comunhão dos fiéis,
a comunhão das igrejas e a comunhão da hierarquia, né? A comunhão dos fiéis, né? Que se dá pelo batismo, né? A comunhão das igrejas particulares, que se dá pela Eucaristia, e a comunhão da hierarquia, que se dá pelo sacramento da ordem. Então, 3 sacramentos que evidenciam, então, essa comunhão que a gente precisa de ter na igreja: o batismo, a Eucaristia e a ordem. Tá? Então, mais uma vez, o que configura a igreja é a comunhão visível com o invisível. Então, a partir disso, a eclesiologia vai se desenvolvendo, partindo, portanto, de Jesus, do Verbo encarnado. Então, no conceito de igreja, agora nós temos uma postura, né? E não mais uma posição de defesa, uma posição apologética. Então, a gente tem outra expressão de comunhão, que é uma expansão, um clareamento dessa comunhão dos fiéis, né? da communio fidelium, né? A oferta é igual para todos, mas a prática não é. Então, aqui a gente tem o tríplice caráter da comunhão, né? Nem todos estão em comunhão, por exemplo, com o Papa, a comunhão sacramental e os dogmas de fé. Então, existe para nós, eu digo assim, que para alguém ser católico precisa dessas 3 dimensões: a comunhão com o Papa, a comunhão com os sacramentos e a comunhão com os dogmas de fé, né? Então, existe essa tríplice necessidade de comunhão para dizer que alguém está em comunhão com a igreja, né? Para que a eclesiologia seja, assim, palpável nesse fiel, né? Então, os elementos de fé, de sacramento e de governo. Então, essa primeira parte, ela pode até, vocês podem até estar perguntando assim, né? Mas o que esse padre louco quer falar com tudo isso? Encher a nossa cabeça com tudo isso, né? Mas a gente precisa entender essa caminhada que a igreja passou para a gente poder compreender a necessidade. Esse ano a gente encerrou o mês vocacional falando dessa sinfonia, e a gente insistiu muito para que o nosso trabalho, né, vocacional, ele pudesse partir sempre daquilo que nos torna iguais. E esse conceito de comunhão, esse conceito de mudança que a gente faz na maneira de enxergar a igreja, que não é só mais a hierarquia, mas ela parte de um mistério, ela parte daquilo que a gente tem em comum, é muito importante para a gente compreender as vocações. Então, se alguém perguntasse para vocês hoje, de onde parte a vocação de vocês, né? Qual é a fonte da vocação? A gente precisa saber entender que a fonte do chamado de Deus na nossa vida é, em primeiro lugar, o nosso batismo, né? Que nos dá essa pertença, que nos dá essa comunhão, né? A fonte não é a hierarquia da igreja, não é o Papa, não é os padres, não são os bispos, né? A fonte é o batismo. E o batismo é algo que todos nós temos em comum, né? Se alguém não é batizado aqui, vamos marcar lá já para fazer o batismo, né? Tem uns padres aqui na sala, não pode fazer online, mas a gente pegava a garrafa de água aqui já, né? Mas aquilo que nos torna iguais, a igualdade fundamental, é o batismo. Então, a nossa vocação, ela parte do batismo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa gravar na nossa cabeça sobre a vocação. Depois do batismo, a maneira com que a gente vive o chamado é que nos difere, né? Uns vão ser padres, ministros ordenados, diáconos, religiosos e consagrados, missionários, leigos, e tanta coisa bonita que tem nesse jardim vocacional, né? Mas a gente precisa entender que a gente parte do batismo. Por que eu estou frisando nisso?
Porque a gente pode ainda querer pensar que a vocação, ela tem algo de muito específico, né? Mas ela não tem algo de muito específico, né? A maior tensão vocacional, né? A maior carga vocacional está justamente em realizar o nosso batismo, né? O que que um cristão ele deve fazer por ele ser batizado? Ele deve ser sinal de Deus no mundo de hoje, né? E isso é a fonte da nossa vocação, né? O padre tem que ser sinal de Deus, a religiosa, os consagrados, os leigos, todos, todos. Isso é comum de todos nós, por conta do nosso batismo. A maneira com que a gente vai ser sinal de Deus no mundo, aí vai do nosso específico, né? Da nossa resposta, né? Então, eu friso isso para dizer assim a vocês: quando a gente for trabalhar com as vocações, a gente não pode partir daquilo que nos difere. Não. A gente tem que partir daquilo que nos torna iguais. A igualdade fundamental. Porque senão não vai dar certo, né? Aí vem a grande chave da eclesiologia das vocações, né? A gente realizar aquilo que é proposto por Deus, pela igreja, que é sinal de Deus no mundo de hoje. Se eu parto do meu chamado ao sacerdócio, né? Então, se isso é a primeira coisa, e o testemunho do reino de Deus vai ser a segunda coisa, então eu vou abandonar essa missão de ser testemunho por algo que é específico. Então, a gente não pode confundir. Um é a fonte do outro, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro. E nessa caminhada, então, do concílio, a nossa igreja também, no concílio, além do documento Gaudium, Lumen Gentium, que eu citei bastante, que fala sobre a identidade da igreja, quem é a igreja que fala sobre ela mesma, quem ela é, está lá na Lumen Gentium. A gente tem a Gaudium et Spes, que é outra constituição que vai falar sobre quem a igreja é no mundo, qual é a missão da igreja no mundo. E a gente poderia resumir esse documento, né? Eu sempre digo assim, de que a Gaudium et Spes nos ajuda a entender que a santidade é para todos, né? Não é mais, né, só para a hierarquia, né? Só para o Papa, para os bispos e para os padres, como era lá no primeiro e no segundo milênio. Agora não, né? A santidade é para todos. O chamado universal à santidade. Todos são chamados a ser santos. Então a gente precisa entender que essa dimensão também ela faz muito parte dessa eclesiologia vocacional. Porque se a santidade é para todos, o chamado de Deus é para todos. Deus chama a todos. Todos temos uma vocação. Todos, todos. Eu lembro da Jornada Mundial da Juventude, o Papa dizia: a igreja é para todos. Todos, 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 né? Então, a gente repete aqui, né? Vocação é para todos. Todos e todos. A gente precisa gravar isso, tá? Então, está lá na Gaudium et Spes isso, né? É importante depois a gente também poder aprofundar nas nossas leituras. E a América Latina, né? Falando de uma eclesiologia bem própria, né? Bem raiz, né? Que nos caracteriza, a América Latina realizou algumas conferências, né? Que contribuíram muito para entender todas essas dimensões de eclesiologia e também da dimensão vocacional que a gente tem no Concílio Vaticano II. Então, a Conferência de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, todas elas contribuíram para que
que a gente pudesse entender de uma maneira melhor, né, essa questão eclesiológica e vocacional, né? Eu sugiro a vocês, né, uma sugestão própria, porque eu também sou um apaixonado, né, nessa pesquisa, é que a melhor fonte para a gente poder ler esses documentos do CELAM, né, das conferências do CELAM, à luz de uma perspectiva vocacional, são os documentos dos congressos vocacionais, né? Ali, todos eles a gente vê, é muito claro, a gente vê que eles estão carregados daquilo que o episcopado latino-americano e caribenho queriam passar para a igreja, para que a gente pudesse sempre refletir. Eu vou tentar projetar aqui novamente, vamos ver se vai dar certo. Isso. Estão vendo? Sim? Sim, estamos Ótimo, então. Então, esse daqui é o documento do primeiro Congresso Vocacional do Brasil. Vou pegar isso aqui, ó, que foi realizado em 1999 em Itaici, né? Ele trazia como tema vocações e ministérios para o novo milênio. Coragem, levanta-te, ele te chama. Então, aqui no início, eu gostaria de destacar que, trazendo um pouco as reflexões do primeiro congresso, a gente consegue enxergar o primeiro passo de uma eclesiologia vocacional, né? Ele diz assim, ó, este congresso vocacional foi, por assim dizer, o ponto alto de um processo deslanchado pela Igreja no Brasil, visando revitalizar a pastoral vocacional, né? Ou seja, visando converter, fazer uma passagem, né, daquilo que a gente tinha de pastoral vocacional muito carregado ainda, desse espírito clericalista, do olhar só as vocações específicas, né, para que pudesse olhar a vocação a partir do batismo, a partir dos ministérios. Então, este esforço inicia-se ainda durante a realização do Concílio Vaticano II, com o plano de emergência e logo em seguida com o plano de pastoral de conjunto. Foi revigorado em 81, com a aprovação do ano vocacional, do primeiro, né, e do mês vocacional, né, a partir desse ano de 81, todo mês de agosto. No final do milênio, viu-se de novo a necessidade de realizar algo que pudesse resgatar os elementos fundamentais desta caminhada pós-conciliar. Deste modo, o Congresso, às portas do terceiro milênio, deseja ser um evento eclesial que projetasse com força a animação vocacional nesta nova etapa da era cristã que estava para se iniciar. Então, vocês vejam que em 99, né, o concílio foi no início da década de 60, então 30 anos depois quase, ainda não se tinha empregado aquilo, a eclesiologia que o Concílio Vaticano II nos pedia. O processo pastoral, ele sempre é lento e gradativo, tá? Então, oi? Só a irmã Dirce colocou aqui no chat que ela participou deste congresso vocacional. Foi? Olha aí, coisa boa. Ela pode partilhar um pouquinho como foi a experiência, irmã Dirce, ao final. Pode sim, que coisa boa, né? Então, esse congresso, ele tinha um foco, né? E aí, para o nosso tema aqui, esse foco é muito importante. Ó, ao se pensar no congresso, tinha-se em mente o desejo de levar a toda a igreja do Brasil a convicção de que a pastoral vocacional é uma dimensão essencial, conatural, obrigatória da ação evangelizadora,
Então, quando a gente ouve o Papa Francisco, lá na Christus Vivit, que lembra que toda a pastoral é vocacional, toda a espiritualidade, toda a formação é vocacional, o Papa, na verdade, ele está repetindo aquilo que a América Latina já conseguia ver lá atrás, né? Quando a gente fala que a pastoral vocacional é uma dimensão connatural, essencial, a gente está falando aquilo que o Papa nos relembrou com a Christus Vivit. Tá? Então, é essa dimensão de que a vocação ela faz parte de tudo na igreja. Tá? Então, isso é uma dimensão eclesiológica muito importante. Né? Então, ó, buscava-se reforçar a ideia de que a animação vocacional não estava voltada somente para o despertar, discernir, cultivar e acompanhar as vocações para a vida consagrada e o ministério ordenado. Né? Não era só essa a missão da pastoral vocacional. Tinha-se o desejo de resgatar a ideia de que a animação vocacional visa um processo de acompanhamento de todas as vocações, serviços, ministérios e carismas na igreja. Então, esse mistério vocationis, né, eclésia, então, a vocação aos ministérios dentro da igreja. Então, é muito bonito isso que nos traz o congresso vocacional, o primeiro congresso vocacional que foi feito lá em Itaici. Então, a primeira fonte para a gente entender, depois do concílio, essa questão da eclesiologia das vocações, é o primeiro congresso vocacional do Brasil. Depois disso, a gente tem aquilo que me deixa muito impactado, que o segundo Congresso Vocacional do Brasil, né? Que foi um congresso assim, show de bola. Não sei se alguém participou também, e ele traz muito a questão da eclesiologia da vocação. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Sim, né? Então, esse documento aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa. Então, o segundo Congresso Vocacional do Brasil, né? Igreja, povo de Deus, a serviço da vida. Ide também vós para a minha vida, para a minha vinha. Né? Então, o segundo congresso, que também foi em Itaici, no ano de 2005. Já aqui no sumário, a gente vai ver, né, aquilo que dá, assim, os fundamentos para que esse congresso ele pudesse acontecer, e vai nos dando também essa dimensão da eclesiologia da vocação. Né? Então, a origem trinitária do povo de Deus, Gaudium et Spes, vocação universal à santidade, ministerialidade da igreja e ministérios, missão, né? A tarefa e o lugar do serviço de animação vocacional, né? A espiritualidade da animação vocacional, e aqui vai se consolidar, muito importante, a questão do itinerário vocacional. Então, eu separei aqui, queremos celebrar o segundo Congresso Vocacional, com expressão da vida e da organização da PV e do trabalho vocacional, realizada à luz do primeiro Congresso Vocacional a nível nacional. Será um grande marco referencial nesse serviço, né? Desejando que todos deem sua parcela de contribuição nessa etapa de preparação nas comunidades, partilha de novas experiências, e seja uma retomada à luz da palavra e do Concílio Vaticano II, de um novo ardor na animação vocacional de nossas comunidades. Né? Então, lembrando, né, a pastores da Vobis, esse congresso ele vai nos ajudar a entender muito a necessidade de termos claro o lugar da animação vocacional. Quando a gente fala de eclesiologia,
a gente fala de locus, de lugar. E é muito interessante porque ele coloca dois lugares importantes, né? O primeiro lugar é o ministério, né? É a vivência do seu ministério. A igreja, ela é ministerial. A ministerialidade da igreja é, é muito diversa, é muito bonita, né? Aqui, por exemplo, a gente tem hoje já instituído formalmente o Ministério dos Catequistas, que é um ministério leigo, mas esse documento do segundo Congresso Vocacional, ele já trata os catequistas como animadores vocacionais nesse ministério, enfim. E o segundo lugar são as praças, né? Usando a referência bíblica, né? Ide também vós, né? Os trabalhadores, né? Tão bonito isso. Os trabalhadores que foi lá na praça e foram contratados, um na primeira hora, o outro na última hora e receberam o mesmo salário. Então ele traz essa imagem de que a animação vocacional ela deve ser feita nas praças. E eclesiologicamente falando, isso nos remete muito a Papa Francisco, quando ele nos fala da igreja em saída, né? A gente precisa também ter uma animação vocacional que seja feita nas praças, né, com o povo. Né? Eu me lembro muito de um livro do padre Amedeo Centini, chama Uma Paróquia Vocacional, ele. E lá o padre Amedeo, ele fala uma expressão muito forte, que ele fala assim que o nosso testemunho pode gerar vida vocacional ou pode gerar abortos vocacionais, né? Porque com o nosso testemunho a gente pode gerar vocação ou a gente pode fazer também as pessoas não quererem ser igual a gente, né? Não quererem viver aquilo que a gente vive. Então, essa expressão eclesiológica do lugar da animação vocacional sendo um lugar teológico, né? A ministerialidade, mas ser um lugar físico também, né? O sair, né? O fazer a animação vocacional nas praças, né? O terceiro Congresso Vocacional do Brasil, ele já estava ali após a publicação do documento de Aparecida, e ele tratou muito especificamente de uma eclesiologia onde a vocação ela é entendida como missão, né? A vocação e missão são algo assim inseparáveis, inseparáveis. E é bonito que o documento de Aparecida, o próprio documento, ele nos fala que nós precisamos despertar a dimensão vocacional a dimensão missionária nas vocações, né? É interessante porque, eclesiologicamente falando, assim, quando a gente olha as nossas preces, as nossas comunidades, às vezes a gente pede pelas vocações missionárias, né? Mas é diferente isso, né? Toda vocação tem que ser missionária, né? Não tem a vocação missionária, a missão não é mais uma vocação, né? Então a gente tem que despertar esse caráter missionário dentro de todas as vocações, do coração de todos nós, de cada um de nós. É a Igreja de Deus. Lembra do batismo? Ser sinal de Deus no mundo de hoje. E a gente faz isso pela missão. Então, acompanha, né? Aqui. Então, a missão não é uma vocação, né? A missão é parte integrante de todas as vocações. A gente precisa entender isso dentro dessa eclesiologia vocacional. E o terceiro Congresso Vocacional nos ajudou muito, muito, muito a entender isso. É um documento muito bonito, muito interessante. Depois, o quarto Congresso Vocacional, que está mais fresquinho, aí desse eu já participei, né? Naquele primeiro eu tinha 8 anos, né? Do de 99. Né? Já esse de 2019 eu já participei. Né? Depois do Papa ter feito o sínodo lá em Roma sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, então o quarto Congresso Vocacional ele tratou sobre o discernimento. E uma coisa muito, muito interessante para que a gente possa construir essa eclesiologia vocacional
é que, pegando lá do segundo congresso ainda, essa consolidação do itinerário vocacional, né, o quarto congresso, ele veio dar eu sempre falo, ele veio dar um checkmate, né, para falar assim, nós precisamos respeitar o itinerário vocacional, né, a maneira da gente trabalhar na igreja com as vocações é um itinerário, são passos, né, e dentro desses passos, o passo fundamental é o discernimento, né? Então, se a gente for falar assim, qual é a maneira da igreja hoje, né, trabalhar as vocações, né? Qual é a maneira de se trabalhar as vocações dentro dessa eclesiologia, dentro dessa igreja, né? É justamente a realização de um bom discernimento vocacional, né, que tem a sua solidez, que tem também os seus passos, né, que tem raízes na palavra de Deus, no acompanhamento personalizado e tantas coisas. Então, a igreja, ela, por meio do magistério, vai nos dando, então, esse corpo, né, vai construindo esse corpus para que a gente possa trabalhar muito bem essa questão vocacional, né? Eu me lembro que a gente falava assim naquela época, lá em 2019, né? Naquela época, faz pouco tempo, né? Faz 5 anos só, né? Mas a gente falava assim, agora a gente tem que fazer acompanhamento personalizado, né? Como que a gente faz isso, né? O que que a gente vai fazer, né? E foi um grande desafio, e é um grande desafio hoje. Mas esse acompanhamento personalizado, ele deve vir nesse processo de discernimento carregado de tudo aquilo que a gente já falou aqui, da questão fundamental, da igualdade, né? É preciso, né? É preciso trazer isso presente. Ninguém faz discernimento sem passos, né? Então, o quarto congresso vocacional, ele veio, o padre Amedeu Gentili estava aí, né? Ele falou conosco, Dom Ângelo Mezzari, naquele tempo, o padre Ângelo Mezzari, né? Fez todo um resgate histórico. Então, foi um período muito bonito. E uma coisa que o padre Gentili, ele, ele disse no congresso que me chamou, assim, muita atenção, foi que nós não deveríamos ter medo da crise das vocações, né? Quando a gente fala de eclesiologia vocacional, a gente também pode falar dessas crises, porque ele falou que a nossa igreja, ela está passando por uma, não por uma época de mudança, não por uma mudança de época, mas também por uma época de mudança, onde a fé, ela não é mais condicionada a uma tradição familiar, né? A fé é algo que, a partir de agora, será uma adesão, né? Então, eu escolho ter fé, são as minhas bases. Eu não tenho mais a base, talvez, da minha família, né? E, eclesiologicamente falando, isso é muito importante, porque a gente precisa entender isso para a gente não trabalhar a animação vocacional que nem a gente trabalhava na década passada, nas décadas passadas, né? A gente precisa fazer essa mudança, essa conversão. Então, o Concílio Vaticano II, ele vem nos apontando isso, ele já vem nos dando a base, nos dando a base. E chegando, né, agora em 2024, falando de sinodalidade, né, de comunhão, participação, missão, tá vendo? Essas palavras são carregadas daquilo que é a igreja, né, daquilo que faz parte da igreja, né? Falando daquilo que é muito próprio de nós, né? A gente precisa de parar para escutar, né? Para que a gente possa cada vez mais ter esse crescer, né?
O concílio não foi uma crise, foi um crescimento. E a gente também está num tempo de crescimento agora, porque tantas confusões, divisões, né, coisas que talvez até nos confunda daquilo que é a igreja, isso também tenho certeza que quando a gente tem uma base sólida, isso nos faz crescer, isso nos ajuda cada vez mais a entender melhor a nossa vocação, o nosso chamado. Então, trocando um pouco em miúdos aqui, e aí eu vou também abrir para que vocês possam partilhar. É preciso que a gente entenda que a eclesiologia vocacional, ela tem um ponto de partida, que é o Concílio Vaticano II. A partir deste ponto, a gente pode falar de todas as dimensões, olhando aquilo que é fundamental em cada um de nós, a nossa igualdade, o nosso batismo, partindo deste ponto, a gente consegue chegar naquilo que é específico do nosso chamado. Então, o trabalho vocacional, ele deve ser trabalhado nessa perspectiva, desta eclesiologia, que é a eclesiologia da igreja, do Concílio Vaticano II. E os congressos vocacionais vão nos ajudando a incorporar essa reflexão, né? Desde lá do primeiro até o último, vai nos fazendo crescer naquilo que são coisas muito específicas desse trabalho vocacional. Mas a gente precisa sempre partir daquilo que é o ponto inicial, né? A comunhão, né? A igualdade fundamental, o batismo, aquilo que nos torna comum, né? Espero que vocês gravem na cabeça de vocês que trabalho vocacional deve partir daquilo que nos torna iguais, não daquilo que nos difere, tá bom? Acho que, Padre Valmir, podemos talvez abrir para algumas partilhas, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Isso, Padre Guilherme, obrigado pelo caminho que o senhor nos guiou nesta noite, né? Vamos levantando as mãos. Quem quiser fazer alguma pergunta, compartilhar alguma experiência. A irmã que participou lá do primeiro congresso vocacional, de repente pode também falar um pouco da sua experiência, de quem esteve, de alguém que esteve lá e vivenciou toda essa... Padre Valmir não teve, não? Não estava Não? ainda naquele período, Padre. No primeiro não estava ainda, não. Sim, Raimundo. Esse é o nome que me confundiu a semana passada. Reimilson. Raimson. Raimson, desculpe. Eu pronunciei errado o seu nome. Fique à vontade, Raimson, por gentileza. Primeiro eu queria parabenizar o padre, me fugiu agora o nome dele. Guilherme. Padre Guilherme pela maravilhosa exposição, né? Padre Guilherme, eu tenho acompanhado o processo sinodal justamente desde o sínodo para a juventude, né? Falava de vocação, falava de missão. E a partir desse último sínodo que ainda está acontecendo, me parece muito não sei se a palavra é muito forte, mas um combate da nossa igreja hoje quanto ao clericalismo, né? A ideia da gente perceber que não existe duas categorias, ou seja, os clérigos não estão acima dos leigos enquanto cristãos, mas sim que todos somos iguais pelo batismo, né? E parece ser uma compreensão que nos ajuda a combater o clericalismo que às vezes atrapalha o funcionamento de nossas comunidades. Desculpa. E de forma especial até mesmo no processo de discernimento vocacional. Não tão raro, infelizmente, nós sabemos, pelo menos na nossa realidade, a gente vê que alguns jovens entram no seminário nesse início de formação, não só no discernimento, mas no início de formação, com a ideia da hierarquia, onde o padre ele está numa categoria superior aos leigos da igreja, né? E claro, e isso acaba fazendo com que alguns se tornem
assim, com o nariz empinado e até na forma de tratar o povo, um distanciamento, quando, na verdade, todos nós temos a mesma dignidade pelo batismo e somos apenas, no que nos diferencia são os nossos ministérios e a nossa vocação. Então, eu queria lhe perguntar, padre, se alguma ação mesmo nos documentos que nós temos aí, já que o senhor apresentou, eu não conheço os documentos do primeiro, do segundo e do terceiro, e o do quarto eu li de forma rasa. Mas eu queria saber se os documentos trazem alguma ação específica para ajudar nesse combate ao clericalismo. Vamos lá. O clericalismo é sempre um mal, né? É um mal. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II sempre foram muito incisivos nisso, né? De que o clericalismo é o mal que assola a igreja. Eu sempre costumo falar disso. Uma vez eu fui dar um curso e eu falei para o pessoal se apresentar tudo, né? Aí eu falei assim, tinha bastante freira nesse curso e bastante padre também, e tinha muitos leigos, né? Aí eu falei assim, fica de pé os fiéis para mim, né? E aí a maioria das freiras e dos padres ficaram sentados, né? E eu já falei, olha, vocês não entenderam nada, né? Preciso estudar de novo, porque todos nós somos fiéis, né? Fiéis cristãos, Christus fidelis, né? Essa é a expressão que traz o concílio. Todos nós somos fiéis. E, a partir disso, cada um de nós assume de uma maneira tarefas específicas, né? Seja no ministério ordenado, seja na vida consagrada e na missão, né? Eu vi que alguém colocou aí no chat que o clero não é igual aos leigos, né? Não é igual na missão específica, né? Na missão específica existe a diversidade, né? Existe a diferença, né? Mas naquilo que se trata da vocação, do princípio fundamental, todos nós somos igual, né? A gente vai para o mesmo céu ou vai para o mesmo inferno, né? Enfim, a gente precisa entender isso. Então, o batismo que eu recebi como padre é o mesmo batismo que um fiel leigo recebeu, né? E ele configurou a mesma graça em nós. A Eucaristia que eu recebo é a mesma que o outro recebe. A crisma que eu recebi é a mesma que o outro recebe. Os sacramentos do serviço, né? Aí eles diferem, porque é do serviço. É a maneira de eu servir, é o meu ministério, né? O ministério não é algo que deve configurar talvez toda a minha vida, né? Eu me fechar nisso, mas é a maneira de eu me colocar a serviço, tá? Então, acho que a gente precisa de partir um pouco disso, né? É claro que o clero, a vida consagrada, eles têm uma missão específica, né? Eu sempre digo assim que eu estudo direito canônico, e no direito canônico é muito claro isso, de que os padres, né, as religiosas, os consagrados, eles têm, dentro do tempo do seu dia, né, das suas 24 horas, sempre que dedicar mais tempo para aquilo que é espiritual, né, e podem dedicar tempo para aquilo que é secular, aquilo que é temporal também, né? Mas devem dedicar mais tempo para as coisas espirituais. E os leigos, né? Os leigos deveriam dedicar mais tempo para aquilo que é secular do que para aquilo que é espiritual, né? E aí eu sempre coloco aqui essa diferença porque talvez a gente inverta os papéis, né? A gente tem padre consagrado que não quer viver a vida espiritual, só aquilo que é
do século, né, do tempo. E a gente tem leigos também que quer viver só rezando, né? Então a gente precisa encontrar o equilíbrio aí, né? Então é preciso a gente pensar um pouco nisso. Então, combater o clericalismo é viver bem a sua vocação. Acho que a resposta mais certa é essa. Se a gente vive bem a nossa vocação, né, a partir daquilo que Deus nos chamou, a partir da igualdade fundamental do nosso batismo, a gente já tem um grande passo para a gente superar o clericalismo. Certo, obrigado, Padre Guilherme. Gostaria de passar aí a palavra, então, ao Robson. Poderia se apresentar, Robson, por gentileza, de onde é o seu trabalho, a sua função? Depois o Padre Domingos. Boa noite, Padre Guilherme. Me escuta bem? Certo, então me chamo Robson, sou seminarista da Diocese de Bacabal, aqui no Maranhão, em estágio pastoral. Coincidentemente, Raimson e eu somos colegas de teologia, então nós estudamos juntos. Padre Guilherme, me chama muita atenção a exposição que o senhor fez em relação ao discernimento. E eu anotei, quando o senhor falava, eu achei muito interessante, quando o senhor falava de uma fé não condicionada mais a uma tradição familiar, quer dizer, as pessoas terem consciência que, porque são cristãs e católicas. Isso aqui me toca muito profundamente, porque na pastoral que eu estou fazendo estágio, na minha paróquia, lá em Olho d'Água das Cunhãs, é um nome diferente, mas lá eu costumo conversar com o pessoal para a gente ter realmente consciência do que é que nós somos, em que nós acreditamos. E numa ótica vocacional de ajuda às pessoas encontrarem aquilo que Deus deseja para as suas vidas, nós não podemos prescindir também da questão da própria família, porque nós vivemos num tempo em que a estrutura familiar hoje tem até novas configurações, como nós sabemos, né? Já não tem mais aquela configuração do pai, mãe, só os filhos. As famílias também se formam de outras formas, né? Embora esse seja o modelo que nós temos. Então, a pergunta que eu faço é assim, gostaria que o senhor esclarecesse só um pouquinho como é que nós poderíamos ajudar jovens, adolescentes, ou então até mesmo adultos. Eu sou um exemplo de uma vocação já adulta, por assim dizer, né? Então, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas no discernimento, no seu discernimento pessoal, né? Claro que o chamado, ele é pessoal, mas tendo em vista também que é na família que nascem as vocações. A gente tem esse axioma também, diz assim, a família é de onde vêm as vocações. Como é que nós poderíamos, então, trabalhar, nesse caso, para ajudar as pessoas que vêm dessas famílias, não sei se me faço entender, que vêm dessas famílias, nessas novas conjunturas familiares, para entender o chamado que Deus faz para cada um, para não confundir essa coisa que na cabeça, eu não vim de uma família perfeita, então pode ser que não seja uma vocação. Eu tenho muita preocupação com isso, porque muitas pessoas chegam conversando comigo e vou contar só um fato para finalizar essa participação. Teve um caso de um jovem que ele falou para mim que tinha um desejo de entender o que Deus queria na vida dele. E eu falei para um padre, que lógico, né? Eu não sou seminarista, então eu falei para o padre disse assim, mas esse menino, já viu a família dele? Já viu? Então isso me fez muita impressão, porque eu disse, não, o chamado é pessoal. É pessoal. Então eu gostaria que você esclarecesse um pouco essa questão familiar no discernimento vocacional das pessoas. Obrigado. Tá certo, você falou um axioma aí, né? Como é? Na família. É das famílias que nascem as vocações. É na família, e eu completo ele, né? É na família que nasce a vocação e é na comunidade que a vocação cresce, né? Então a gente precisa, né, completar esse axioma aí, tá? Eu diria assim, essa questão vocacional mais ligada a questão adulta, né, de uma fé que ela é aderida, não é mais passada, né, de geração em geração, e isso a gente já percebe hoje, por exemplo, na fila que a gente tem nas nossas paróquias para catequese com adultos.
né? Então, o processo de iniciação à vida cristã tem crescido cada vez mais. Depois a gente percebe, por exemplo, nos nossos seminários, quanto a gente tem, nas casas de formação também, tido ingresso de jovens já com uma idade elevada, ou até já com curso superior. Esses dias eu visitei um seminário propedêutico que tinha 11 meninos e todos eles tinham curso superior. Achei muito engraçado, foi um sinal assim. Então, então, isso já são sinais para que a gente possa perceber um pouco essa mudança. É claro que, antropologicamente, observando, as pessoas têm amadurecido também mais tarde, né? Então, isso também é um sinal. O amadurecimento, ele tem sido mais tardio. Mas como fazer esse processo de discernimento? A primeira coisa é que eu sempre digo que o discernimento, ele tem que caminhar junto com a comunidade, né? E na comunidade, o que a gente tem? Essa pessoa, ela já é iniciada na vida cristã, ela já tem os sacramentos, né? Ela já foi batizada, ela já foi crismada, ela já foi eucaristizada, né? Como que está a vida dela, né? Se ela não tem os sacramentos, então o primeiro passo é acompanhá-la nesse processo de iniciação à vida cristã. Depois, se ela já foi iniciada, a pergunta que eu sempre faço é uma pergunta que também o padre Amedeo Centini fala num de seus livrinhos, será que essa pessoa é apenas uma consumidora de sacramentos? Então, né, se a resposta for sim, então nós precisamos ajudá-la a passar disso, né? Não só consumir os sacramentos, mas viver os sacramentos, né? E através do acompanhamento personalizado, que tem dois braços que são importantíssimos, que um é a direção espiritual, né? E o outro é o projeto pessoal de vida, né? Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, um discernimento vocacional, principalmente com uma pessoa já mais amadurecida, que a gente não faça um projeto pessoal de vida, né? É fundamental, né? O conhecer a família, conhecer as intenções, o escutar, né? Então, são processos que a gente precisa ir estabelecendo, né? Não são difíceis, né? Mas precisa de paciência, de coragem, né? Tá bom? Obrigado, Robson. Padre Domingos? Obrigado. Depois, o do Padre Domingos, a irmã Nilda. Sim, boa noite. Obrigado aí ao caro colega Guilherme pela sua contribuição. E eu sou aqui da Diocese de Carolina, no Maranhão, no sul do Maranhão. Sou motivador vocacional nessa diocese e isso vai me ajudar muito. Só uma contribuição, e me alegra também pelos 23 fiéis desta paróquia São Francisco, que me acompanha e escuta também essas palavras, porque talvez para outros colegas isso seria até uma saia justa, como se diz, ou seja, se colocar em dificuldade, mas para mim, pelo contrário, me alegra, porque nós precisamos apresentar coisas consistentes para o nosso povo, para os nossos fiéis, para que a gente não fique apresentando fantasias, inventando coisa que não existe ou que não tem sustentação. Nós precisamos apresentar isso, conteúdo, coisas consistentes, apresentar a nossa fé cristocêntrica, que isso possa, de fato, edificar os fiéis e eles possam entender que aquilo que nós recebemos em comum, que é o batismo, cada um fazendo a sua parte, isso é que vai acontecer essa sinfonia vocacional, essa sinfonia pastoral. E nos meios, a igreja sempre tomou alguns termos emprestados da sociedade, das empresas, por assim dizer. Tem uma forma, quando tem um fiel que sempre me acompanha pelo sertão afora, os que estão aqui sabem quem é,
E a gente conversa muito e ele partilha muito alguma coisa, e eu achei interessante um termo quando se trata de empresa. Os pontos positivos e negativos que a gente chama, os pontos negativos são chamados pontos a serem desenvolvidos, né, para tirar esse peso do negativo. E eu acredito que aqui também, em vez de nós trabalharmos o combate ao clericalismo, que é como se fosse uma guerra dentro da mesma igreja, eu sugeria que trabalhássemos de maneira preventiva, porque o trabalhar preventivo tem mais resultado do que o remediar, ou curativo. Porque o preventivo é trabalhar para que a dor ou a enfermidade não aconteça. O curativo é você trabalhar já com o ferimento ou com a enfermidade. Em vez de nós ficarmos batendo na tecla, isso é uma sugestão minha, uma ideia minha, de enfrentar, de combater o clericalismo daqueles que já estão enraizados neste formato, nós precisamos trabalhar o que já foi mencionado aí, lá na família, lá na catequese, lá nas nossas pastorais, nos próprios seminários, já criar esse novo modo de ser padre, de ser freira, porque a partir dessas novas gerações, os que já estão, nem os novos não vão virar pedra, imagina os que já estão, né, que já são padres. Então, se a gente trabalhar de maneira preventiva, fazer essa novo jeito de evangelizar, de formar, daqui os 30, 40 anos, quem sabe se não vamos ter padres, freiras e bispos que já tenha esse entendimento desta forma de ser cristão. Porque a sinfonia, estava olhando aqui, é um termo grego que significa todos os sons juntos. Então, o fato de eu conviver com o povo, o fato de eu me tornar de eu ser um fiel, isso não vai me tirar a minha unção, isso não vai me tirar aquilo que me é próprio. Pelo contrário, eu acredito que isso confirma quando as pessoas têm acesso, quando você é acessível, as pessoas se sentem até mais seguras. E, para concluir, é científico de que para mudar de comportamento, um hábito, leva-se 3 meses para migrar de um hábito para outro, seja bom, seja ruim. Agora, imagine se 3 meses é o mínimo, e quem já tem aí os seus 30 anos vivendo da mesma forma, e quando se apresenta essa forma aqui de viver de maneira mais acessível, é como se fosse um bicho-papão. Então, eu acredito que o trabalhar de forma preventiva, na catequese, nas famílias, nos seminários, seria mais leve de poder mudar esse quadro. Obrigado, Padre Domingos. Tinha um bispo meu que falava assim, que o clericalismo não é a nossa maneira de se vestir, né? Mas é a intenção com que a gente faz as coisas, né? Ele está ali na intenção, na consciência, né? Então, fazendo coro aquilo que o senhor falou, só sublinhando, uma das maneiras da gente prevenir o clericalismo é justamente formação, né? A gente precisa de ser formado, né? Nos seminários, lá na paróquia, com os leigos, então isso é fundamental, né? É formação. Por isso que o Papa pediu, por exemplo, para a gente fazer um ano dedicado aos documentos do concílio, né? Para a gente retomar, para a gente estudar. Então, isso é muito importante, é muito valioso. Obrigado, Padre Guilherme. A irmã Nilda, depois a irmã Dirce. A irmã Nilda caiu, creio eu, o sinal dela. Irmã Dirce, depois passamos a palavra à irmã Nilda. Por gentileza. Estou aqui presente. Desculpe, Nilda. Sim, eu sou a irmã Nilda, das Irmãs Franciscanas Missionárias de Susa, Caxias, paróquia de São Benedito. Eu gostaria só de fazer uma partilha
está muito presente nessa questão do clericlarismo, todo mundo está comentando e falando. E realmente é triste, é um mal que assola a igreja, como também já foi dito, porque não está só no clero, né? Está na igreja como um todo. O que nós tanto desejamos da cultura vocacional ou de uma igreja ministerial, infelizmente está essa cultura do clericlarismo, porque é como se depositasse um grande poder, né, no clero e que as outras vocações não tivessem o mesmo valor. Né, quando eu achei muito profundo, muito bonito, né, quando o padre falava nessa questão de a gente trabalhar as vocações a partir daquilo que nos une, que nos iguala, e não no que nos diferencia. Porque, na verdade, todas as vocações são necessárias, mas nós não damos o mesmo valor para as vocações na igreja. Então, como a gente não dá os mesmos valores, mesmo valor, o valor igual para a vocação, cada dia que passa está ficando mais escassa. E as pessoas, é muito interessante, outro dia eu estava em uma missão e um seminarista disse assim para mim: irmã, seminarista não vale nada, quando a gente está assim com os padres, o seminarista não vale nada. E eu disse: mas tu acha isso aí, irmã? Porque a gente é o quê mesmo? Não sou nada, irmã. E eu disse: mas se tu tem esse pensamento aí, quando tu for um padre, tu vai ter o mesmo pensamento, tu vai desvalorizar o seminarista, né? E aquilo que tu foi na tua comunidade. Então, infelizmente, né, isso é triste, mas as pessoas estão sendo educadas assim, de que tem valor e quem não tem valor. É algo que tem sufocado, certamente, muitas vocações dentro da igreja. Tanto que a gente fala nessa igreja ministerial, no serviço, nas pastorais, nos movimentos, mas, infelizmente, ainda tem essa grande divisão, que vem prejudicando, talvez, o florescer de novas vocações. E quem faz a igreja, se a gente for olhar bem, né, são os fiéis, como o padre disse, que alguns se colocam fora, né, talvez os padres ou até mesmo algumas freiras também. Mas são esses, né, que formam essa grande sinfonia e tão bela, né, também como já foi dito. Só isso. Não sei se o Padre Guilherme quer dizer, ou passamos a palavra à irmã Dirce, depois faz uma síntese, isso, Padre Guilherme. Irmã Dirce, por gentileza. De onde você fala, irmã Dirce? Boa noite. Boa noite. Eu sou irmã Dirce, da Congregação das Irmãs Paroquiais de São Francisco. Atualmente trabalho na paróquia de São Luís Gonzaga, na Diocese de Bacabal, no Maranhão. Em 1999, eu morava em São Paulo e tive a graça de participar do primeiro congresso vocacional. Quase que eu adivinhei a idade do Padre Guilherme, mas deixa para lá. Há 15 anos, exatamente nessa data, né, de 1º a 5 de setembro, aconteceu esse congresso lá em São Paulo, em Itaici, com mais ou menos 400 animadores vocacionais, refletindo coragem, levanta-te, ele te chama. E ele continua chamando, não é? Hoje nós estamos refletindo o mesmo chamado de Jesus, né? E hoje com esses questionamentos, né, na igreja, como é que a nossa igreja está trabalhando as vocações, né? A irmã colocou agora a questão do seminarista, mas isso acontece também com as jovens que estão na formação, muitas vezes não são tão valorizadas como deveria ser só por ter sido chamada, né? Chamada por Deus pelo nascimento, batismo e vida cristã. Então, nós que somos do serviço de animação vocacional, devemos estar mesmo ao lado da nossa juventude, para que eles possam se valorizarem, né? Para poder no silêncio do coração, ouvir o chamado e a resposta, e nós estarmos caminhando com eles, incentivando, né, a seguir o chamado de Jesus. Então, foi por isso que eu não resisti em colocar que eu participei desse congresso. A coragem, levanta-te.
Até hoje nós temos que ter coragem para continuar nossa missão nesse serviço de animação vocacional. Coisa boa, irmã, né? A gente louva e agradece a Deus pela sua vocação. Faz 25 anos já, né? Esse congresso, né? E a senhora está aí firme e forte, né? Na animação vocacional. Que coisa boa, né? Exemplo Sim. para nós. Obrigada. Dirce. O João Eduardo pode abrir o microfone, João. Depois a irmã Neuci. E digam só, né, de onde falam e o que, se quiser falar um pouco do que fazem, fique à vontade. João. Muito bem. Desculpa. Eu sou o diácono João Eduardo, sou da Diocese de Curuatá, estou atualmente na cidade de Codó, paróquia Santa Rita Santa Filomena e paróquia Santo Antônio. Quando o padre Domingos ele expressa a questão do catequista, eu trazia aqui uma ideia, aliás, surgiu aqui uma ideia. Na nossa catequese, a gente não aproveita tanto a catequese, né, principalmente a iniciação cristã, para adentrar já no fato, nas questões vocacionais. E eu penso que deveria se aproveitar a catequese de iniciação cristã para se... A internet caiu, vocês estão tudo me ouvindo? Está tudo congelado? Sim. Estamos te ouvindo, Eduardo. E aproveitar a catequese de iniciação cristã para se trabalhar oficinas vocacionais, né, nas paróquias. Porque a gente, às vezes, esperamos muito o animador vocacional da diocese, o padre, né, para que ele possa fazer essa interação. E quando se traz esse curso de animador vocacional, é interessante frisar que todas as pessoas, todos os leigos, né, são animadores vocacionais em suas paróquias, né? Quando o padre Guilherme falava da questão do testemunho, o testemunho ele pode abortar ou ele pode fazer nascer uma vocação. Então, cada um, à sua maneira, deve trabalhar a vocação. Então, quando se traz a questão da catequese, eu acho que a gente deveria trabalhar dentro dessas catequeses de iniciação cristã, desde já, oficinas vocacionais, para que a gente não chegue, alguns na fase da adolescência, não tem o contato devido, e aí tem aquela repulsa quando se fala em vocação, porque quando fala em vocação, todo mundo só pensa a vocação ou para padre ou para freira, né? E a gente vê que é um leque muito amplo quando se fala a questão vocacional. Certo, só frisar duas coisas. Quando a gente fala que no trabalho vocacional a gente deve partir daquilo que é igual a todos nós do batismo, a gente fala que a gente deve partir disso, né? A gente não vai ficar somente nisso. A partir disso, a gente tem a vivência das vocações específicas, dos ministérios, daquilo que nos difere, né? Então, existe um caminho, né? Mas que não deve ser alternado, né? A gente não parte daquilo que nos difere para aquilo que nos torna igual. Parte daquilo que nos torna igual para aquilo que é nossa missão, para aquilo que é específico. Depois, os ambientes vocacionais são muito importantes, como o João trouxe, né? A iniciação à vida cristã. O documento de Aparecida, ele puxa a nossa orelha, né? Eu costumo falar assim, porque ele fala que nós devemos trabalhar as vocações também com as crianças, né? E o João estava falando, eu me lembrei disso aqui, né? Porque depois o adolescente ele cresce, ele vai ganhando outros ambientes e a vocação, o ambiente eclesial vai se tornando até um pouco longe da vida dele, né? Então,
trabalhar as vocações com as crianças. Isso é muito importante, não pode abrir mão disso. É claro que a gente gosta muito de trabalhar com adolescente, com jovem, porque, entre aspas, a resposta é mais rápido, né? E aí a nossa motivação sempre é que o seminário está cheio, né? Que a casa de formação tem que estar cheia, e talvez nunca é por conta da pessoa, né? Da vocação ali, da realização da felicidade. A motivação nossa talvez tem que ser um pouco revista quando a gente vai fazer o trabalho de animação vocacional. Irmã Neuci? Isso, irmã Neuci, depois o Carlos José. Microfone, irmã, nós estamos ouvindo. O microfone não está ligado. Melhorou? A reflexão feita hoje de noite, quanto ao clericalismo, isto é um caminho de duas vias, porque tanto o leigo como o padre podem reforçar ou podem trabalhar na superação. Eu queria chamar a atenção quanto à questão das vocações adultas. A gente se alegra e acha bonito, né? Mas eu acho que é uma preocupação que levanta também, porque vamos dizer que começa a vir 40, 50 anos, mulheres que querem ser irmãs, quantos anos elas vão contribuir no sentido missionário da missão, né? E pode também ver toda essa questão, o porquê só despertam nesta idade, né? É uma fuga, encontra na vida religiosa, no sacerdócio, um amparo que não teria na velhice, né? Então, são questões que devem ser analisadas em profundidade e com respeito. Obrigada, irmão. Aqui eu sublinho que nessa questão, o termo correto que a gente usa para falar disso é vocações em idade adulta, tá? A gente já abandonou esse termo, por exemplo, de vocação madura, né? Vocação adulta, né? Então, é vocações em idade adulta, né? A gente usa esse termo. E nesse período, é bom que a gente possa contar, a animação vocacional, ela conte com a ajuda de profissionais de outras ciências, como a psicologia e tantos outros, nesse caminho de discernimento vocacional com essas pessoas. Carlos José pode se apresentar, depois o Rodrigo Brito. Boa noite. Boa noite, sou Carlos José, da paróquia São José do Periá, Arquidiocese de São Luís. Quando o padre começou a falar na sua palestra, falando sobre a Lumen Gentium, falando sobre o primeiro congresso, me recordei aqui sobre o primeiro congresso, que tinha como tema Coragem, Levanta-te, Ele te chama. Me recordei do meu primeiro chamado, assim, para chamar da igreja, que foi em 2013, onde o pároco da nossa comunidade, 2013 foi o ano da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Como muitos dos jovens não puderam participar, né? O pároco da nossa comunidade fez o encontrão paroquial da juventude. E tinha justamente esse tema, Coragem, Levanta-te, Ele te chama. E já em 2019, eu já sendo esse dirigente da comunidade, participei de um retiro missionário em setembro, em preparação para o ano missionário. Ela tive contato com a Lumen Gentium, onde o padre falava sobre a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes e outros livros do Concílio Vaticano II. E já para o final do ano de 2019, também, nossa paróquia teve a
assembleia paroquial que nos falava sobre a questão da IVC, da implantação da IVC em nossas paróquias. E falava sobre esse sentido do porquê de trazer a IVC, e ele nos falava sobre a questão da mudança de época, de que as pessoas já não eram mais católicas somente pela questão familiar, né? Mas agora um chamado que deveria ser despertado e que também deveria ter a participação da família, das paróquias, dos padres, bispos e tudo mais. Então, tudo isso que o padre falava me veio recordando tudo isso que já me passou. Agora já na minha comunidade, na minha paróquia, na verdade, eu sou chamado, esse ano fui instituído ministro da palavra, e esse desejo de trabalhar a IVC sempre ardendo. E esse ano, esse mês, na verdade, o mês vocacional, a gente trabalhou aqui na nossa comunidade que o tema, os encontros, temos aqui, comprei até o subsídio, vamos trabalhar na nossa comunidade, e sobre esse desejo de ser catequista aqui na comunidade, porque as crianças aqui, a gente falando sobre isso, sobre a IVC, as crianças aqui, elas têm esse desejo de querer participar, porque eles não foram iniciados. E eles me param na rua: tio, quando é que vai começar, quando é que vai começar? A gente vê esse interesse mais da parte das crianças do que propriamente dos pais. Então, esse desejo me veio, e agora domingo, que teve o encontro, a gente marcou já para, nesse mês, iniciar a catequese aqui com eles e participar. E que durante esses nossos encontros, quem mais participou foi ela, as crianças. Então, quem sabe aqui na comunidade pode surgir vocacionados aos ministérios leigos, ao ministério ordenado, aos consagrados e religiosos. Então, o padre falando aí me fez recordar tudo isso que a gente está vivenciando aqui hoje em dia. Então foi muito bom, padre, sua palestra, tudo que você falou, é uma motivação para continuar nessa caminhada. Então, muito obrigado, essa era a minha fala. Então, até Obrigado, logo. Carlos José. Muito interessante o seu testemunho, né? A sua fala. Rodrigo, pode. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Então, Padre Guilherme, né? Apenas um acréscimo, né? Isso é bem histórico, né? Bem realístico, factual, na verdade. Então, sou irmão Gregório de Maria. É Rodrigo Britel Civil, viu? Sou monge beneditino da Diocese de Coroatá, né? E fui ex-seminarista pela minha diocese, Coroatá, Maranhão, né? Do ano de 2013 a 2015, aí na Faculdade Católica, que era o antigo IESMA, né? Então, o que é mais, assim, deixa, né? Digamos assim, algo assim a pensar, né? Muito no contexto histórico, é porque, como diz, na família nascem todas as vocações, como falou o seminarista Robson, né? Muito interessante, e a adesão à fé não é mais uma cultura familiar, ou seja, a família é a célula da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal. E a igreja tem essa lumen gentium, né, luz das nações, luz dos povos, que de ser luz irradiar Cristo ao mundo. Então, quando ela é afetada, também infringe e, como diz, compromete, desfigura todo um corpo social também, digamos assim. Porque, antigamente, os conventos eram mais austeros e as vocações fluíam muito, mas, é claro, tinha a adesão familiar, porque era um sonho de muitos pais de família e mães, né? Eu quero ter que minha filha mais velha vá para o convento ou meu filho mais velho vá para o seminário. Então era uma questão também cultural, digamos assim. E também naquele tempo as famílias que davam-se a seus filhos e suas filhas em casamento também era mais uma forma de contrato, algo também que tem, digamos assim, a ver. E é algo praticamente interligado, digamos assim. E as pessoas que aderiam, né, os vocacionados, os filhos, iam até o fim da vida nessa perseverança, mesmo que fosse a vontade do pai, não por uma iniciativa particular, pessoal, e perseveravam até o fim de suas vidas. Hoje já, digamos, a cosmovisão, digamos assim, né, não ser um pouco amplo, da sociedade contemporânea, já não é mais uma
a adesão à fé não é mais uma cultura familiar, mas sim uma adesão própria, particular, de iniciativa própria. E eles têm total liberdade para a escolha, né, da vocação, mas que existe essa escassez de perseverança vocacional, digamos muito. Porque Dom João Braz, não estou muito atualizado, pessoal, ele era o representante, né, dos religiosos do Brasil, o cardeal, né, Dom João Braz, e coloca em uma revista que, por ano, 2.000 religiosos do mundo desistem. E se continuar nesse ritmo, chegará, digamos, entre aspas, assim, um colapso. Claro, as vocações sempre haverá até a consumação dos séculos. São Pio X fala, né? Deus sempre suscitará sacerdotes e diversas vocações. Mas é o que eu quero só apenas acrescentar, Padre Guilherme, né? O que é triste, assim, saber que no mundo contemporâneo, digamos assim, uma liberdade bem mais ampla, a escassez e o esfriamento não só das vocações, mas da fé no contexto geral, da crise familiar, afeta até mesmo todos os campos, a partir da igreja, assim como também os campos sociais. Então, apenas é um acréscimo, padre, assim, né? Que nós devemos cada vez ter esse ânimo de sermos firmes e sermos luz no mundo para todos aqueles que precisam de Cristo, irradiar Cristo aos povos, e não assim. Claro, afeta-nos, porém nós devemos cada vez mais continuar o projeto de Cristo, como o senhor enfatizou muito bem, né, nas vocações. É o Cristo que tem que emanar dentro de nós para nós irradiarmos Jesus a todos. Só destacaria, assim, Rodrigo, que a frase acho que é de Pio XII, né? A família é a célula da sociedade. Se eu não me engano, eu não estou recordando. Mas Pio XII, a família, sim, ela é fonte das vocações, é dali que parte as vocações, mas a gente não pode esquecer que a família também é uma vocação, né? E talvez essa crise que a gente tenha hoje, que a gente esteja vivendo hoje, da instituição família, seja também porque muito tempo a gente não considerou as famílias como uma vocação. A gente investiu todo o nosso esforço, os nossos recursos para as vocações aos ministérios ordenados. E a gente esqueceu de que é de lá que saem as vocações aos ministérios ordenados, né? Se tem um desequilíbrio lá, né, é uma cadeia de desequilíbrio. Então a gente precisa entender e enxergar também a família como uma vocação. Depois, o discernimento ele precisa cada vez mais ser qualificado, né? Para que a gente possa ter na nossa vista vocações que cheguem lá no seminário, cheguem na vida consagrada com um discernimento bem feito, né? Com raízes. O que acontece hoje muito a gente ouve isso muito de bispos, enfim, né? Tem muita gente desistindo, seminaristas, enfim, justamente porque a gente está muito preocupado de levar a gente, né, com o número e não com a qualidade do discernimento, não de fazer um processo de discernimento sadio, né, profundo, que demanda tempo, né, que não demande pressa, né? Então isso talvez possa ajudar um pouquinho a iluminar isso que você colocou. Certo. Antes de passar a palavra ao Raimson, que tem uma última pergunta, eu só gostaria que todos, se pudessem abrir as câmeras para a gente fazer a foto, registrar esse momento. Eu gostaria de pedir à irmã Dirce para fazer uma oração de encerramento do nosso encontro hoje, irmã Dirce. Pode ser? Tá? De encerramento desse nosso encontro com a temática do ministério, isso, né, uma igreja ministerial. Raimson, agora eu acertei o seu nome. Obrigado, padre. Como eu disse na aula passada, eu sou da Arquidiocese de São Luís, assim como o Robson, estou na etapa de síntese vocacional, morando na paróquia de Santa Rita do Cássia, né? Padre, fugi de novo o nome, Renato, né? Guilherme. Padre Guilherme, o senhor acha que... Sempre, né, Robson? O senhor acha que a relação entre o conhecimento dessa eclesiologia
e o processo vocacional do jovem, da jovem na igreja, deve ser uma etapa anterior à entrada ao seminário, ao convento, ou dentro do convento, assim? Vamos lá, eu penso que o processo de formação, ele já diz tudo, né? Um processo de formação, é para a gente formar, né? É para a gente dar essas bases mais sólidas, mais profundas. Mas a gente deveria, alguns pontos, né, que são comuns a todos, né? De uma maneira mais geral, assim, a gente precisa viver isso nas comunidades, na catequese, com os nossos grupos. É, é, Essa temática, ela não deve ser algo reservado, né, para as casas de formação, né? Lá, os documentos do concílio deveriam, todos os aventos de pastoral, pessoas que trabalham nas paróquias, deveriam saber eles de cabo a rabo, assim, mas a gente tem uma deficiência muito grande de formação nas nossas comunidades, isso é fato, né? Então, quanto mais a gente pode criar atividades para que essa maneira de enxergar a igreja, enxergar as vocações, elas cheguem aos grupos, né, que estão lá nas bases, lá nas paróquias, eu tenho certeza que a gente vai crescer bem mais, né? A gente vai colher muitos frutos. Tá? Obrigado. Pai Guilherme, só um último comentário. O Robson, eu e o Carlos Eduardo, que estudamos juntos, né, nós discutimos muito sobre os ministérios nas nossas aulas, e uma das coisas que nós aprendemos com os documentos da igreja e nos nossos estudos é que a hierarquia da igreja tem a ver com serviço, não com poder. E aí, às vezes, a ideia do clericalismo, ela vem de uma ideia de que o padre, o bispo, tem um poder mundano, no sentido mundano, né? Porque esse poder que se fala e que se alimenta dentro do clericalismo é um poder no sentido mundano, não no sentido espiritual. Quando, na verdade, o poder que eles têm, e a gente aprendeu isso pelos documentos da igreja, é o de serviço, né? De servir, que sejam nós padres, e se Deus quiser, eu e o Robson vamos ser padres daqui a algum tempo, né, irmão? O diácono João também. Então, nós que, assim como o senhor, o nosso poder de serviço, de servir ao povo e ligá-los a Deus, né? E aí isso, só por esse conceito, o clericalismo deveria ser evitado. Né? E quando a gente tem essa compreensão de uma superioridade dos padres e das freiras sobre o povo, a gente se perde no que é a igreja, né? A igreja tem os seus caminhos. Como é que é? A igreja tem os seus caminhos e as suas, né, as suas leis, enfim. E de vez em quando a gente vai numa paróquia ou outra para rezar, e a gente sempre, as pessoas, principalmente naquilo que é da liturgia, as pessoas chegam, padre, isso pode, padre, isso não pode, padre, sabe? Então, a gente vai vendo, mesmo que minguado, né, um clericalismo que tá começando, né? Um clericalismo simples, né? Então, eu acho que a igreja, ela tem os seus caminhos, tem as suas normas, tem a sua maneira de celebrar, de rezar, né? E a gente precisa cada vez mais entender aquilo que a igreja nos ensina, nos coloca, para que a gente seja cada vez mais fiel, né? E evite, né, o clericalismo. Certo, obrigado, Padre Guilherme. Todos abriram as câmeras para... Deixa eu registrar só aqui. Caprichem na pose. Vamos lá. Depois eu partilho a foto do grupo, que consegue entrar aqui na tela, né? Só recordando o próximo encontro nosso virtual, porque em setembro agora, 20 a 22, teremos o presencial em São Luís, que é para aqueles que serão indicados nos regionais, né? Nosso próximo encontro virtual é com o Frei Vanildo Zunho. Ele é franciscano. Ele vai trabalhar esta eclesiologia a partir do Papa Francisco, né? Vocações para uma igreja ministerial. O Padre Guilherme hoje deu esse tom mais amplo, eclesiologia dentro da caminhada, da formação da igreja, e o Frei Vanildo
vai abordar dentro do papado de Francisco, né? Uma igreja, ele reforça sempre muito isso, né? Então teremos uma reflexão franciscana pelo Frei Ivanildo e também porque o tema vai ser o papado do Papa Francisco, né? Vocações para uma igreja ministerial, este é o tema. Muito bem, gostaria de agradecer de modo especial ao Padre Guilherme. Padre Valmir, só uma observação, que é aquela aula que vai ser presencial, mas me parece que ficou certo dela ser híbrida, que as outras pessoas, quem tivesse no modo remoto, também pudesse acompanhar, né? Parece que foi isso. Certo. Vamos averiguar com a católica, aí a gente vai orientando no grupo, né? Isso. Okay. Tá bem. Obrigado, Padre Domingos. Irmã Inilda? Só porque fez bem ele falar aí, eu particularmente eu fiquei muito, assim, um pouquinho triste, porque vai coincidir com uma escola do setor juvenil. Vai ser na mesma data e justamente está sendo online, mas essa data vai ser presencial. Você se refere a essa presencial de setembro agora? Agora em setembro, sim, na mesma data, o mesmo final de semana da escola do setor Juventudes. Vai ser com a irmã Clotilde, né? O planejamento, como organizar e planejar o serviço de animação vocacional. E a irmã Clotilde é ótima. Sim, ela é uma grande perda. Porque online vale a pena, mas presencial é outra coisa. Sim, com certeza. Obrigado, irmã Nilda. Padre Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Agora, na próxima semana, creio que nos encontraremos, não sei se alguém aqui também da sala estará em Brasília, no encontro da Semovic, né? 9 a 12 de setembro, teremos o encontro lá. Quem vai estar, será um prazer encontrar presencialmente, então, nos encontrarmos em Brasília. Muito obrigado, Padre Guilherme. Deus abençoe. Eu agradeço vocês pela paciência, desculpa qualquer coisa e estamos juntos, precisando. E todo aquele material dos congressos, né, a gente tem disponível para download, todos os livros dos congressos e dos anos vocacionais no site da nossa comissão, que é semovic.com.